Boa tarde, irmãos e irmãs católicos. Hoje o tema da minha pregação vai ser sobre o pecado dos pagãos. Les vou ler a carta aos Romanos, de Paulo, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32. E depois, no final, vou dar uma explicação sobre o que o Senhor nos diz aqui, porque é a palavra de Deus. Pecado dos pagãos. De facto, a ira de Deus, vinda do céu, revela-se contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que com a injustiça reprime a verdade, porquanto o que de Deus se pode conhecer está à vista deles, já que Deus lhe manifestou com efeito a que é invisível nele. O seu eterno poder e divinidade tornou-se visível a inteligência desde a criação do mundo nas suas obras. Por isso não se podem desculpar, pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, nem lhe deram graças, como a Deus é devido. Pelo contrário, tornaram-se vazios nos seus pensamentos, obscureceu-se o seu coração insensato, afirmando-se como sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus incorruptível por figuras representativas de homens corruptíveis, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso é que Deus, de acordo com os apetites dos seus corações, os entregou à impureza, de tal modo que os seus próprios corpos se degradaram. Foram esses que trocaram a verdade de Deus pela mentira e que veneraram as criaturas e lhes prestaram culto, em vez de o fazerem ao Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Foi por isso que Deus os entregou a paixões degradantes. Assim, as suas mulheres trocaram relações naturais por outras que são contra a natureza, e o mesmo acontece com os homens, deixando relações naturais com mulher, inflamando-se em desejos de uns pelos outros, praticando homem com homem, e o que é vergonhoso, recebendo em si mesmos a paga devido ao seu desagradamento. E como não julgaram por bem manter o conhecimento de Deus, entregou-os Deus a uma inteligência sem discernimento, e é assim que fazem o que não devem. Então, repletos de toda a espécie de injustiça, perversidade, ambição, maldade, cheios de inveja, homicídios, discórdias, falsidade, malícia, são difamadores, maldizentes, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, engenhosos para o mal, rebeldes para com os pais, estúpidos, desleais,
inclementes, impiedosos, esses muitos, embora conheçam o veredicto de Deus, de que são dignos de morte, e os que tais coisas praticam, não só fazem, como até aprovam o que as praticam. Esta é a palavra de Deus. Glória a ti, Senhor Jesus. Aqui o Senhor nos explica o grave que é do ser humano se afastar do Criador e das ensinanças de Deus, porque Deus mandou escrever os seus mandamentos nas Sagradas Escrituras para que o ser humano tivesse conhecimento como viver neste mundo com obediência a Deus em seus mandamentos. Muitos deles conheceram a verdade e o veredicto de Deus, o castigo, as consequências que tem de todos os pecados que se vê aqui e tantos que se vê atualmente no mundo atual. O que Deus nos diz aqui, tanto a mulher como o homem cambiaram relações naturais por a mentira, tornando-se mulher com mulher. Igualmente, os homens, deixando as relações naturais, trocaram por a mentira, desejando-se homens com homem, que é o mais grave, vergonhoso, que pode ter um homem ou uma mulher. Vergonhoso, o que o Senhor nos explica aqui, e todos aqueles que aprovam essas coisas nos tempos atuais, vemos como muitos políticos, governos, aprovam esses casamentos de José com José, Maria com Maria. É melhor dizê-lo assim para não ser sancionado no canal. Hoje em dia também, nem sequer o sacerdote na homilia, na pregação, pode falar dessas coisas porque é acusado de homofobia. Segundo, nestes tempos modernos, falar em contra dessas coisas e a homofobia para o ser humano nos tempos de hoje se esquece que Deus castiga a todos aqueles que praticam tais práticas. Eles aprovam. Hoje mais que nunca, neste tempo moderno, vemos muitas práticas nas aparições da Nossa Senhora por o mundo inteiro. Nossa Senhora nos adverte que leis serão aprovadas por os governos, parlamentos, que ninguém pode falar contra essas coisas, tais práticas serão aprovadas para estes últimos tempos. Essas práticas vergonhosas que aqui o Senhor nos explica
claramente, desgradantes, muito feio, como o Senhor nos explica, vergonhoso que é. Hoje estamos a ver, no mundo atual, onde se multiplica a nível mundialmente, onde fazem manifestações contra a nossa Santa Igreja, que ensina a verdade, o que Deus nos ensina, porque desde o Antigo Testamento também havia tais práticas, e sempre Deus condena essas práticas, como quando Sodoma e Gomorra, que foi destruída, que havia essas práticas. Nos tempos de Noé, do dilúvio, também havia tantas práticas e muita maldade. Nos tempos atuais, no mundo moderno, a humanidade ha criado um Deus misericordioso, que tudo é misericórdia, que todos se salvam. Que o diabo não existe, que o inferno não existe. Criaram um Deus falso. E se esqueceram do verdadeiro Deus misericordioso. Deus é misericordioso, é verdade. Mas Deus é justiça. E Deus castiga o pecador. Corrige de muita maneira na nossa vida. Por isso, é um chamado que eu vos faço por este meio do YouTube, redes sociais, a todo aquele que queira formar-se como verdadeiro católico, com conhecimento da nossa Santa Igreja, da riqueza da nossa Santa Igreja, dos sacramentos da nossa Santa Igreja, como é o batismo. No batismo somos marcados, comprados para Deus, a preço de sangue, pois Deus na cruz derramou seu sangue por nós, e por meio do batismo somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde aí habita em nós a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só Deus. Esse mistério, aí somos os marcados, quando o sacerdote nos marca com a cruz na frente, quando nos batiza. Somos marcados com a cruz de Cristo, comprados para Cristo. Não podemos profanar, passamos a ser santuário de Deus, nossos corpos, templo de Deus, sagrário de Deus. Por isso é muito importante que nós tomemos consciência e aprendamos o sacramento da nossa Santa Igreja, que é o batismo, depois dos crianças dos 7, 8 anos, a primeira comunhão, que a catequista ou o catequista também seja formados como verdadeiros, que tenham conhecimento do catecismo da Santa Igreja e das Sagradas Escrituras, para poder ensinar os crianças e prepará-los com um verdadeiro conhecimento
porque não há receber qualquer coisa senão a Jesus na Eucaristia. No dia que são confirmados com a primeira comunhão, não é qualquer coisa, é Jesus real, seu corpo, seu sangue e sua divinidade que recebem naquele momento. Pois temos o crisma, que somos preparados, crismados, e aprendemos, passamos a ser apóstolos de Cristo, também para anunciar a boa nova a toda criatura, com a verdade e ensinanças das Sagradas Escrituras da nossa Santa Igreja. Pois vem o matrimônio por a Igreja, que é o mais importante, a bênção de Deus no matrimônio, o que Deus une, que não nos separe o homem. Esse é o sacramento que nunca pode ser borrado. É importante que tenhamos conhecimento, aunque neste mundo atual, neste mundo moderno, hoje em dia, são poucos que se casam por a igreja, devido ao afastamento do Criador, devido a não sermos formados como verdadeiros católicos nos ensinamentos da nossa Santa Igreja, no catecismo, nas Sagradas Escrituras. Não sermos perezosos, mas bem, temos que preocupar-nos e dedicar um tempo para poder ler as Sagradas Escrituras, ter conhecimento da riqueza da nossa Santa Igreja. Hoje, mais que nunca, Nossa Mãe Santíssima nos chama urgentemente à conversão como verdadeiros católicos. Nos chama à penitência neste mundo moderno, onde querem destruir a nossa Santa Igreja. Há um plano diabólico por detrás de tudo isto. A nova ordem mundial para fazer um mundo global, globalizar tudo, como se fosse um só país, para impor-nos umas ensinanças contrárias às que Deus nos ensinou. Nos querem tirar a Deus do nosso coração e das crianças para impor-lhes uma ensinança pagã ao mundo moderno. Há um plano diabólico por detrás de tudo isto, dessa agenda 2030, reduzir a população mundial. Como reduzi-la com tantas ensinanças malignas que nos querem impor até nas escolas, a doutrinar as nossas crianças com ensinanças contrárias à natureza, o que Deus nos ensina. Querem pervertir as mentes das crianças, ensinar-lhe essas coisas que
que eu não posso pronunciar aqui claramente, mas se nós vimos tanta propaganda que se vê nas redes sociais, na televisão e tanta coisa que se vê por aí, já dá para ver o que eles querem naquelas propagandas que fazem. Em televisão, nos meios de comunicação e muitas outras coisas que vemos que já dá para ver que nos querem impor esses mal chamados direitos. Não são direitos humanos, ao contrário. Por isso, é necessário que todo pai e mãe de família que ama os seus filhos, que se preparem a que se formem como verdadeiros católicos, cumpre-se um catecismo da Igreja Católica e as Sagradas Escrituras, porque também a teu catecismo vão a mudar certas coisas aí e também nas Sagradas Escrituras, para acomodá-las ao mundo moderno. O que Deus nos condena, o que Deus nos ensina, quer mudá-las e acomodá-las ao mundo moderno. Também se vão fazer. Por isso, aconselho tudo aquilo que pai e mãe da família, que se cumpre a Bíblia e o Catecismo da Santa Igreja Católica, que ainda não há mudado, por sim vão mudar. Antes que seja demasiado tarde, aconselho que cumpra e que comece a se formar, mas para se formar como um verdadeiro católico, conhecedor da nossa Santa Igreja, é melhor ler o Catecismo da Santa Igreja primeiro, como uma guia para compreender, e depois ler as Sagradas Escrituras para poder compreender à luz da nossa Santa Igreja. É muito importante para não ter a tendência de interpretar mal a palavra de Deus, porque há muitas coisas nas Sagradas Escrituras que há que ter uma guia, que é o Catecismo da Santa Igreja, que nos cita alguns textos das Sagradas Escrituras como uma ensinança para que podamos aprender e também ensinar aos nossos filhos, mientras são pequenos, porque depois de grandes vai ser difícil. É necessário urgentemente, porque nestes tempos atuais se ha perdido os valores cristãos das famílias. Já hoje, em muitos países, em Portugal e outros países, me recordo nos tempos dos meus avós e meus pais, que era tudo bonito e educação nos valores cristãos. A bênção, que eu sempre falo sobre a bênção nos meus vídeos, do filho para o pai, para a mãe, para os tios, para os avós. Quando o pai ou a mãe diz, Deus te abençoe, pois fica abençoado, porque a bênção é de Deus, não é do homem. É espiritual. E sempre aconselho a todo aquele que chama-se católico, mas não vai à missa,
ou é por tradição, vá, mas que não se quer confessar, porque deixa de confessar com o homem que preferem confessar-se diretamente com Deus. Se assim não fora, não necessitaríamos a nossa Santa Igreja, nem o sacerdote, nem os obispos, nada disso. Então, se falamos com Deus diretamente, não pode ser. Deus nos ensinou desde o Antigo Testamento, fala dos sacerdotes do Antigo Testamento, onde sacrificavam animais como ofrenda hacia Deus, em expiação dos nossos pecados, mas nós, todo o pecador tinha que ir com o sacerdote, dizer o pecado e levar um animal para oferecê-lo em sacrifício. Isso é no Antigo Testamento. No Novo Testamento é Jesus, cordeiro, manso, humilde, que se oferece, e Deus oferece o seu Filho único como expiação dos nossos pecados. Cordeiro de Deus que quita todo o pecado do mundo. É importante que tenhamos conhecimento e nos confessemos com o sacerdote, porque assim Deus o quis. A quem perdoar os pecados quedam perdoados, e a quem os retém quedam retidos. Deus deu autoridade ao sacerdote, ao bispo, ao cardeal, ao papa, para perdoar pecados. Quando o sacerdote, nós nos confessamos, nos absolve a nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ficamos absolvidos. Quando vamos de coração arrependido a confessar nossos pecados, isso é uma real verdade, ninguém pode negar. E como outras passagens das Sagradas Escrituras, todos que se salvaram foram aqueles que lavaram vestiduras no sangue do Cordeiro, a vestidura em nossos pecados. Por isso é necessário este mundo moderno atual, onde a humanidade se afastou do Criador para adorar o mortal, que este mundo, que é passageiro. Por hoje não vou alargar mais este vídeo. É um chamamento que eu faço a todo aquele pai e mãe de família, católico ou não católico, a que despertemos, abrimos os olhos, estamos distraídos. E urgentemente a que nos convertamos verdadeiramente e deixamos o pecado atrás e sejamos uma criatura nova em Cristo Jesus. Por hoje não vou alargar mais o vídeo. Le pido a todo aquele que se queira subscrever o meu canal. Eu me chamo Juvenal Figueiras, sou meu canal católico no YouTube. Todo aquele que se queira subscrever o meu canal e queira partilhar, dar um gosto, se gosta, que isso é muito importante para que o YouTube possa recomendar este vídeo a mais irmãos católicos e não católicos para estes tempos modernos atuais, com a humanidade se afastou do Criador, para que aprendamos a ser verdadeiros católicos. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.